Shalom, queridos, graça e paz. Estamos aqui para mais uma aula. Nós vamos falar hoje sobre como ministrar a cura física. Nós entendemos que Jesus, ele cumpriu tudo o que ele tinha que cumprir. Ele executou o plano perfeito, ele fez. Jesus chega a dizer que ele era a luz do mundo e o sal da terra. Mas depois Jesus vai dizer que a responsabilidade agora de curar os enfermos é dos discípulos. E nós vemos isso quando ele unge os discípulos e manda de 2 em 2. E a palavra dele é que eles vão de cidade em cidade, curando os enfermos e pregando o evangelho do reino. Por que curando os enfermos primeiro e depois pregando a palavra? Você lembra do que aconteceu com Felipe? Quando Felipe foi para o caminho de Samaria, as pessoas davam atenção a ele devido aos sinais, devido às curas, às maravilhas que aconteciam. E a Bíblia diz no livro de Atos que a vontade de Deus é cooperar com você. É Ele que acrescenta as pessoas que serão salvas, é Ele que acrescenta vidas e é Ele que vai cooperar com você. Ele vai trabalhar. Eu costumo dizer que a parte mais fácil é nossa. Porque se eu me posiciono debaixo de uma unção de cura, eu vou ministrar cura, eu vou curar os enfermos, vou liberar aquilo que está em mim. Mas é o Pai que vai fazer todo o trabalho. Só que o Senhor, ele se agrada em trabalhar conosco. A vontade de Deus é trabalhar com você. E eu quero falar um pouco sobre cura hoje. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 13. Nós vamos ler do verso 11 ao verso 16, mas não vai ser agora. Quero que você mantenha esse texto aberto. Bom, vamos lá. Querido, antes de qualquer coisa eu preciso entender. Antes de ministrar uma cura, eu preciso saber como que funciona aquele dom. Como que funciona exatamente o dom específico que eu carrego para curar os enfermos. E como que isso pode ser feito? Entenda que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 12, quando ele vai falar sobre os dons, ele fala sobre dons, ministérios, operações e manifestações. Se nós formos pegar aqui somente operações e manifestações, nós vamos entender que há um processo, há uma forma de fazer. Queridos, e Paulo não está falando com Deus, Senhor, só tem que operar tal dom, só tem que manifestar qual dom. Paulo está falando com a igreja. Paulo está ensinando a igreja. Porque tem pessoas que acham que é Deus que cura. É Deus que faz. E se Deus quiser usar, Ele vai te usar. Quando na verdade Ele já cumpriu a parte dele, como eu disse. E chegou a nossa vez. Chegou o nosso momento. Então entenda uma coisa. Nós aqui sempre falamos sobre 3 fluxos do poder de Deus. Você que não pegou essa aula, está na aula passada. Como liberar o poder de Deus em 3 fluxos diferentes. Então vamos lá, nós temos toque físico, que é o mais forte. Nós estabelecemos um contato entre nós e a pessoa. Nós temos o sopro, que é o segundo mais forte. João 20, Jesus fez isso, soprou sobre eles e liberou o Espírito Santo. E nós temos uma palavra de comando. Lembra do que Pedro fez? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Ele liberou uma palavra. Em nome de Jesus o Cristo, levanta e anda. Só que aqui, queridos, entra a manifestação e a operação. A palavra manifestação, ela fala de liberar. É uma liberação. A palavra operação, ela tem 2 sentidos. Ela fala de ação com poder ou ação de poder. E ela fala um conjunto de meio pelo qual se traz um resultado específico. Então vamos lá, como que eu vou operar uma cura? Eu preciso entender se o dom que eu carrego, ele vai ser impulsionado para fora com uma palavra de comando, com um sopro ou um toque físico. E eu só vou saber isso se eu pôr em prática, se eu for fazer. Então eu preciso entender qual é a forma que vai ser liberado esse poder que está em mim. Como que eu vou manifestar este poder? Primeiro eu entendo sobre este dom. E entendendo, querido, que os dons de Deus, eles têm vertentes, eles têm níveis,
eles têm selos. Na medida que você começa a romper os selos, na medida que você começa a operar muita cura por toque físico, você toca, você ora, você impõe as mãos sobre as pessoas e elas são curadas. A medida daquele selo vai romper e Deus vai te levar para um novo nível, onde você pode apenas soprar sobre as pessoas. Você pode soprar sobre elas e a cura vai vir, vai acontecer. E você vai rompendo o selo, acrescentando unção. Deus vai confiando mais a você. E você entra na parte de liberar a palavra de comando. Foi o que Jesus fez com a mulher Ciro-Fenícia. Foi o que Jesus fez com o servo do centurião, somente liberou uma palavra. E a vontade de Deus é que você flua da melhor maneira possível. É que você opere em todas as áreas, em todos os níveis. Então vamos lá. Eu entendi que o dom que eu carrego tem que ser impulsionado. Tem que ter uma alavanca lá, e Shomina Play Amanto Fork. Tem que ter uma forma de liberar este poder. Então eu vou entender que há um conjunto. Há um conjunto que tem que ser executado. Eu tenho que estar debaixo da unção, tenho que chamar o poder, tenho que me carregar com o poder, tenho que girar uma chave no meu coração, que nós vamos falar sobre isso, que é a intenção do coração. E tenho que liberar de alguma forma, ou soprano, ou toque físico, ou uma palavra de comando. Ok? Fecha os teus olhos por um momento. Doce amigo Espírito Santo, o Senhor é mais do que bem-vindo, Senhor. A tua presença, Senhor, faz a diferença. Senhor, libera, Pai, durante essa transmissão, dons, poder e autoridade. Libera sobre teus filhos, ó Pai, as unções de cura, os dons de curar. Ramantoria Soriande. Alain Chokebia Neplovinaya Subiefork. Queridos, vamos lá. Eu preciso estar debaixo do poder. Nós fizemos a primeira aula aqui do canal sobre como chamar este poder. Este poder, ele é chamado, ele é acessado. Você precisa entender a operação deste poder e como trazer este poder. Então, uma vez que eu trouxe esse poder sobre mim, que eu chamei este poder sobre mim, este poder vai descer. A Bíblia diz lá no livro de Lucas, capítulo 5, verso 17, preste atenção nisso, que a virtude de curar estava sobre Jesus naquele dia. Se você for conjurar o verbo estava, você vai ver que ora estava, ora não estava. Estava hoje, talvez não amanhã, ou ontem não estava e hoje está. Por que isso? Porque esse poder é acessado. Esse poder é chamado. Nós estamos falando de Cristo e muitos se confundem quando vão dizer que ele era 100% homem, 100% Deus. Essa linha de pensamento não é a mais clara e mais correta, porque a Bíblia diz que ele se despiu da sua glória. Ele deixou a divindade lá em cima com o Pai e ele se fez carne. Ele veio como homem. E ele experimentou como homem, ele fluiu como homem, para ensinar e para mostrar que é possível. Somente o caminho mais excelente para que você cure alguém é você mostrando amor por aquela pessoa. Porque não há maior prova de amor do que você ver alguém curado. Só que o verso 13 do mesmo capítulo, olha só o que o texto diz. Ali existe uma ação e um sentimento. No verso 13 do capítulo 5, existe uma ação e um sentimento. Aí entra o que a gente falou, manifestação e operação. Eu preciso aprender como manifestar aquele dom, e como aquele dom entra em funcionamento, como que eu opero com ele. Quando Jesus faz uma ação, a Bíblia diz que ele tocou. Ele tocou naquele homem. E o sentimento, ele disse, eu quero. Então ele usou a manifestação e a operação. Ele tocou, ele estendeu o braço, porque o poder passou por ele,
e ele gerou um sentimento. Efésios capítulo 3, verso 20, nós temos falado muito sobre isso. Ora, aquele que é poderoso para fazer abundantemente mais além daquilo que eu penso ou que eu falo, segundo o poder que me opera. Se eu for ler de trás para frente, vai ficar mais ou menos assim: segundo o poder que está sobre mim, está operando em mim naquele momento. Tudo aquilo que eu pensar ou falar, o Senhor é poderoso para fazer aquilo e infinitamente mais. Entenda, querido, que Jesus, ele chamou o poder. Ele trouxe o poder sobre ele. Ele tocou, ele usou o ponto mais forte de conexão, que é você tocar a pessoa. Mas eu te aconselho não tocar a pessoa enquanto você não chamar o poder. Enquanto você não trazer essa unção sobre você, você está debaixo deste poder. Lembrando que os anjos também vão trabalhar debaixo da unção que você carrega. Aqueles que desejam operar com anjos, ministrar com anjos, entenda isso. É necessário estar debaixo do poder, o fluxo do poder. Então o que Jesus fez? Jesus estava debaixo da unção. Ele tocou e ele usou Efésios 3:20. Ele disse: eu quero. Querer é um sentimento, é uma vontade. Vai além de uma ação, é uma vontade interna. Então eu vou desejar aqui que aquela pessoa seja curada. Eu vou te dizer como que eu faço. Quando eu vou orar por alguém e a pessoa diz: estou com dor na coluna, eu vou imaginar na coluna da pessoa uma bolinha vermelha. Eu uso essa mentalização. Eu uso essa imaginação, esse foco. Porque aquilo que eu mantenho fixo os meus olhos, eu consigo me concentrar mais. Então eu vou imaginar uma bolinha vermelha dentro da coluna da pessoa. E eu vou chamar o poder de Deus sobre mim. Vamos lá? Você lembra como que faz? Você vai gerar dependência, humildade e simplicidade. Você vai render o seu coração a Ele. Você vai se humilhar diante dele agora, pedindo que o poder venha. E esse poder desce com propósito. E você vai sugar o mel da rocha. Você vai suspirar para dentro, trazendo esse poder. Vamos lá? E o poder já desceu. Mais uma vez. E o poder desceu de novo. Quando este poder vem, querido, e você sente as águas vivas fluindo sobre você, você está pronto para ministrar. Como eu mentalizei uma bolinha vermelha dentro da pessoa, eu vou tocar na pessoa, se for homem com homem, mulher com mulher. Eu toco na pessoa e eu vou gerar a seguinte intenção no meu coração: que essa bola desapareça, que essa luz apague, e quando apagar a enfermidade vai junto. Eu já estabeleci a conexão que é o toque físico. Mas eu vou gerar algo dentro de mim. Eu vou explodir aquela bola. Eu estou imaginando aquela bolinha vermelha. Eu toco na pessoa e digo: Pai, no nome de Jesus eu destruo essa enfermidade agora. 1, 2, 3. Por que eu faço isso? Porque neste momento eu estou arrancando aquela enfermidade da pessoa e destruindo. Estou esmagando aquela enfermidade. Lembrando, querido, que é você que cura. O Espírito vai cooperar com você. O Pai se agrada de usar pessoas para operar cura. Então Ele quer usar você para manifestar o reino dEle. Um reino de sinais, um reino de manifestações e operações, certo? Vamos lá. Eu preciso entender também uma coisa. E nisso eu vou ler aquele texto. Olha só. Lucas capítulo 13, a partir do verso 11 diz assim: E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, e já havia 18 anos, e ela andava encurvada e de modo nenhum poderia se endireitar. Queridos, a pergunta que eu faço é: imagina essa mulher na igreja. Imagina essa mulher participando dos cultos, tendo ela um espírito de enfermidade, que foi orado várias vezes, e não saiu.
a dor não foi embora, ela não foi endireitada. Eu falo para você que a pessoa pode ser ofertante, dizimista, pode estar em todos os cultos, mas aqui existe algo específico. Mais ou menos 90% das enfermidades são espirituais. E como que isso acontece? Por brecha, pecado, maldição hereditária, macumba, feitiçaria, palavras lançadas, geram setas e vão até você. A sua alma é altamente fragmentada. E como que é fragmentada? O texto está dizendo isso. Há 18 anos ela não nasceu com aquela enfermidade. Há 18 anos aquela porta foi aberta na vida dela. E há 18 anos ela andava encurvada. Você consegue entender que quando há uma desfragmentação da alma, é levada para a região de cativeiro. E é lá que o inimigo começa a torturar a pessoa. Nós entendemos que os mundos foram criados pelo poder de Deus. O que nós vemos hoje é uma sombra do que realmente há no mundo invisível. Isso é fato. Então entenda uma coisa, querido. No momento que aquela mulher estava com a sua alma, com o fragmento de alma preso em região de cativeiro, ela poderia ser orada várias vezes. Mas se você não tem a autoridade, se você não entra no mundo espiritual, se você não sabe como funciona o mundo espiritual, querido, ela ia sair de mais um culto, ela ia sair de mais um hospital, sem resolver o problema dela. Note que quando Jesus vem, Jesus já diz, havia um espírito de enfermidade. O dom de discernir espírito, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, a unção profética, já estava sobre Cristo. Por isso que eu tenho que chamar esse poder. Porque quando esse poder vem sobre mim, os dons entram em funcionamento. É o óleo que faz todas as engrenagens começar a girar. Por isso que eu preciso já estar pronto. Eu preciso treinar como chamar o poder, como estar debaixo do poder. Eu preciso treinar como andar cheio deste poder em todos os lugares. E quando ele se deparou com aquela mulher, olha o que o texto vai dizer. Que Jesus pôs a mão sobre ela e logo ela se endireitou. Olha Jesus estabelecendo o ponto de contato de novo. Ele toca nela e ela se endireita. O verso 16 diz assim: não convinha soltar dessa prisão, queridos, olha isso. Soltar dessa prisão a mulher que há 18 anos Satanás tinha preso. Nós não estamos aqui para apontar pecados, mas eu quero que você entenda algo profundo. Por que que os discípulos falaram, mestre, quem pecou para que ele nascesse desse jeito? Foi o pai? Foi a mãe? O que que aconteceu? Porque eles entendiam que muitas enfermidades, muitas coisas que aconteciam era por causa de pecado, era por causa de maldição hereditária. Jesus ensinava eles sobre isso. E Jesus vai dizer, não, dessa vez não foi isso. Foi para que a minha glória se manifestasse. Mas entenda, 90% das enfermidades está relacionada a um espírito. E aí nós entramos aqui. Olha só, é necessário saber que toda enfermidade tem uma raiz. Toda enfermidade tem uma raiz. E o que adianta eu expulsar o espírito? Ou expulsar a dor, se a porta está aberta, se a raiz ainda está ali para alimentar aquela pessoa. Então eu preciso fazer um tratamento com aquela pessoa. Eu preciso fazer um levantamento espiritual, isso já é um pouco mais profundo. Nós vamos falar mais para frente sobre isso. De você fazer um levantamento, entender o que está acontecendo ali, se foi porta, se foi brecha, foi pecado, maldição hereditária, se foi macumba, feitiçaria, bruxaria. O que aconteceu? Eu preciso sanar esse problema. Porque o espírito de enfermidade, você manda embora, ele vai. Mas agora, o espírito de aflição, ele é mais resistente. Geralmente acontece com pessoas que têm fibromialgia. E eu vou orar por pessoas aqui que têm fibromialgia, porque eu sei que esse vídeo vai alcançar alguém.
problema crônico nos ossos. Entenda, querido, que você ora pela cabeça, a dor vem para o ombro. Você ora no ombro, a dor vai para a mão. Esse espírito, ele se move, ele sai de um lugar e vai para o outro. Mas debaixo do poder e da autoridade. Olha como que você vai orar. Senhor Espírito Santo, no nome de Jesus, eu chamo a responsabilidade. Eu destruo o espírito de enfermidade, o espírito de aflição, eu mando eles embora agora. E toda dor que está alojada, eu mando embora. Você chamou o poder. Você vai liberar, desejando que a dor saia. 1, 2, 3. Fogo, fogo. Você sopra sobre a pessoa. E aquele problema vai embora. Aquela dor vai embora. Entenda uma coisa, queridos. Você pode operar a cura por meio da fé, por meio da autoridade, pelos dons de curar, operar a cura só pela obediência, operar a cura somente pela unção ou ministração com anjos. Há uma infinidade de manifestações e de operações que precisamos entender como funciona. A forma que você vai liberar é a forma que vai alavancar o poder que está aqui para dentro da pessoa. Eu dei o exemplo outro dia de uma laranja. E você precisa imaginar que o poder de Deus é aquela laranja. E quando você traz esse poder sobre você, quando você chama esse poder sobre você, você está imaginando que aquela laranja está sendo espremida. E você está recebendo aquele líquido, o suco, você está recebendo o óleo, a essência. Você está extraindo a essência daquela fruta. E você está cheio. E quando você tocar a pessoa, você vai fazer o caminho reverso. Você vai desejar que o poder corra por você, passe pelas suas mãos e entre na pessoa. E você vai ordenar: espírito de enfermidade, espírito de aflição, vai embora agora, no nome de Jesus. Fecha os teus olhos, eu vou orar agora. Pai, eu quero liberar uma palavra de comando. Pai, pessoas que têm problema nos ossos, artrite, osteoporose, dores crônicas. Pai querido, Senhor, fibromialgia, espírito de enfermidade, espírito de aflição, você perdeu a legalidade. Eu te dou uma ordem agora, no nome do Cristo. Eu te ordeno que saia e leve todas as dores juntas. 1, 2, 3. Reia soriantoria soriande. Seja curado agora em nome de Jesus, o Rei da Glória. Vamos lá, querido. Para me ministrar a cura, eu preciso chamar o poder. Eu chamo o poder, me carrego com o poder. A intenção do meu coração é qual? Vai ser curado. Vai ser curado, vai ter cura. Vai receber a cura. Senhor, já está curada, eu já estou vendo ela curada, já estou vendo ela andando, já estou vendo caminhando. Segunda chave. Você vai ativar o dom que o Espírito Santo te deu. E você vai começar a trazer sobre a sua vida toque mais forte, sopro, palavra de comando, ou aquilo que o Espírito Santo te mandar fazer. Tem pessoas que curam dando um tapa no lugar da enfermidade e ela vai embora. Então, o Espírito Santo não é limitado. Não há uma regra. Aquilo que ele pôs no seu coração, você faz. Se ele te mandar pegar um lenço, um terno e você passar pela pessoa, vai acontecer. Chave número 3. Após você carregar, você precisa gerar a chave de Efésios 3:20. Então, eu me carreguei com o poder. O dom que eu tenho já entrou em funcionamento. E eu vou gerar a cura agora. Eu vou começar a gerar aqui. Vai ser curada. Vai ser curada. Chamar à existência aquilo que ainda não existia. Chamar à existência aquilo que não existia.
Se há uma necessidade da troca de um órgão que está deficiente, eu vou pedir para o anjo trazer numa bacia um órgão espiritual novo. E vou pedir que o anjo cirurgião e o anjo anestesista toquem essas pessoas e opere elas. E vou intencionar que vá. O que eu preciso fazer mais? Eu preciso gerar raiva da enfermidade. Eu preciso gerar raiva daquela enfermidade. Então eu vou ficar com raiva da enfermidade. Ela não está ali porque ela tem direito. Ela está ilegal. Ela não pode estar naquele corpo, não pode estar naquela pessoa. A pessoa já serve a Deus, já falou com Deus e, sinceramente, já fez o levantamento, já identificou a raiz, já identificou o problema. Então eu gero raiva da enfermidade. E segundo, se você tem dúvida se você carrega o dom ou não, aqui vai 2 chaves preciosas. A primeira chave é: se um filho pede um pão, o pai não dá uma pedra. Ou se ele pede um peixe, o pai não dá uma serpente. O que é isso? Eu vou pedir para o pai: Senhor, eu não sei se eu tenho. Senhor, eu não sei se eu carrego, se está em mim. A consciência de filho diz que está. Mas por tantos ensinos, tantas coisas, a gente gera essa chave. E a segunda chave junto com essa, que é a compaixão. Eu vou me colocar no lugar daquela pessoa. Você vê que Jesus várias vezes usou essa chave. Várias vezes ele gerou compaixão. E algumas vezes ele gerou íntima compaixão. Lembra de Lázaro? Que Jesus chorou? Querido, ele gerou uma compaixão profunda. Ele gerou um amor tão profundo, tão puro por aquela pessoa. Ele gerou um amor tão verdadeiro. Ele gerou tanta compaixão que debaixo da unção que ele estava carregando, ele liberou uma palavra de comando: seja curado agora. Lai, jo, remitre, play. Todas as dores na coluna saem agora. Ossos, nervos, músculos e cartilagens sejam restaurados agora. 1, 2, 3. Fogo! Após você gerar, após você trazer o poder, a intenção do seu coração vai gerar a cura específica. Lembre sempre de uma coisa: esteja sempre debaixo do poder. Chame o poder. E não questione, não procure saber se a pessoa pecou, se ela já saiu de casa pecando. Os enfermos virão até você. A minha oração, e eu quero que você faça também essa oração, é qual? Pedir ao Senhor que traga os enfermos até você. Que o Senhor de manhã cedo mostre para você as pessoas que Ele quer tocar. Se possível, mostre a cor da roupa que ela vai estar usando, o nome da pessoa, como que ela é. Que Ele mostre para você. Taragaxererebaçô. Elebai, Jominaia, Forcandepleia, Subdiplove. Xarabadagaia, Surremitre, Forque. Que Ele traga para você. E quando você for orar, querido, chame o poder de Deus. Gere o sentimento que a pessoa vai ser curada. Toque, sopre, libere uma palavra de comando, intencionando que o poder que está em você entre para dentro da pessoa. E aí você vai pedir para a pessoa fazer o que ela não podia. E como acontece sempre, vocês dois vão chorar. Porque é incrível quando a pessoa é curada. Lembre que uma cura pode salvar uma família inteira. Uma cura pode salvar uma pessoa, uma família inteira. Eu espero que o Pai tenha te abençoado. Espero que esse ensinamento tenha trazido crescimento para a tua vida.
Querido, eu peço por favor, nos ajude a aumentar e levar esse ensino mais longe. Se inscreva nesse canal, assine, toque na notificação, para que possamos alcançar mais vidas e o reino seja divulgado. Que o Pai te abençoe, amém? Shalom, shalom, fica com Deus.